Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 228, tema Os Cometas. A questão agora é a questão de número 30, né? Então aqui Galileu está explicando a respeito, né, da natureza intrínseca deles e o papel que eles cabem na economia planetária. Como nós já dissemos, esse termo economia planetária, ele é um termo empregado por Galileu por faltar, obviamente, por falta de outro termo, porque esse termo não condiz, mas a gente respeita porque é a base. Então ele continua aqui na questão de número 30. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza. Então a lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza. Então você já parou para analisar a lei de variedade que se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza? A lei da variedade. E quando se fala a lei da variedade, nós podemos empregar esse termo, a desigualdade, inclusive complementando-se com mais um, evolutiva. Então, quanta coisa ocorre sem que não tomemos conhecimento nenhum devido à nossa evolução. Então, a lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza. Pensemos na natureza de Deus. Qual grande a variedade, né? Qual grande variedade de leis, né? Então, que se aplica, que admira, hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos, fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que os astrônomos e os filósofos, eles fabricaram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Porque é interessante como os sistemas criados pela astronomia e também criados pelos filósofos, é interessante que todos esses sistemas necessários aos ignorantes
necessário aos ignorantes. Porque existe aqueles que até que ele aprenda de que pérola não é milho, ele a come achando que é milho. Mas um dia ele desperta, um dia ele acorda e ele descobre que anos e mais anos, séculos e mais séculos, comeu pérola, achando que estava comendo milho. Aí que ele percebe, meu Deus, quanta fortuna desperdicei, quanta riqueza desperdicei. Porque se eu soubesse que estaria comendo pérola em vez de milho, eu teria guardado essa pérola e hoje seria eu o homem mais rico na face da terra. Mas é o processo evolutivo, né? Por isso que não devemos, por mais que é impossível, porque nos encontramos na terra, no mundo de provas e expiações, por isso que nós não devemos nos prender a sistemas. Luiz, mas não há como não viver preso a sistema. De fato, não há condições nenhuma de viver sem estar preso a sistemas. Mas que, dentre milhões de sistemas, cabe a nós separar o joio do trigo, procurando aqueles sistemas que mais se aproximam às leis do Criador. Isso é possível. Mas existem sistemas que se aproximam aqui na Terra mais aos desígnios de Deus? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Pois sabemos que todos aqueles que priorizam a honestidade, a verdade, a moral, o caráter, né? A cultura, aqueles que prezam, né? A higienização mental, o policiamento dos pensamentos, aqueles que optam por hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nós entendemos que estas criaturas conseguem viver em meio a todos os sistemas, né? Materialista, capitalistas. Não vou citar outros para não ficar, né, alongando. Nós sabemos que há possibilidade, sim, de separar o joio do trigo e, de certa forma, mesmo na impossibilidade
de se desfazer-se de todos os sistemas, porque é impossível, mas entendendo você que, mediante esse teu comportamento, você consiga entender que antes de todos os sistemas aqui da Terra, existe os desígnios de Deus. E aqueles que seguem os desígnios de Deus aqui na Terra, mesmo subjugado pelos sistemas do homem, pelos dogmas dos homens, ele consegue sobressair através da humildade, da aceitação, da resignação e da paciência. Porque ao mesmo tempo, esse homem sabe que tudo é necessário. Ele sabe que tudo é necessário. Ora, pois, nós não vamos, assim, dar muitos detalhes, mas existem algumas capitais, no Brasil principalmente, que os governadores, assim, né, comovidos, compadecidos com a precariedade predominante, né, a precariedade que se predomina nas comunidades, né, principalmente nas capitais, vamos pensar assim. Os governadores, eles têm construído complexos, edifícios, 3, 4 andares, muito compridos, são complexos de edifícios de 3, 4 andares. Eles têm construído moradias, assim, né, usando outros tipos de materiais, né, da construção civil. Apartamentos, casas. E os governos, eles têm dado oportunidade àqueles seres da comunidade de deixar a comunidade e ir para aqueles complexos. Mas não é que aquelas pessoas se inscrevem, ganham aquelas moradias, é óbvio, com o direito de uma certa mensalidade por mês, né? Como se fosse um aluguel, mas muito irrisório. Paga energia, paga água, não é? Mas 3, 4 meses depois, aqueles voltam para a comunidade. E alugam ou vendem aquele apartamento, aquela casa que ganhou do governo. Então nós sabemos, isso não é crítica, isso é um estudo. Divaldo Pereira Franco mesmo fala que aqui na Terra se resume-se no psíquico socioeconômico.
Não está errado, Divaldo. Porque mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Não é? Psíquico, alma, a psique do ser. A psique é a alma. Mente enferma, ou melhor, alma enferma, corpo enfermo. Alma sã, corpo são. É assim que a humanidade vive. Bom, psíquico, sócio, né? Então, o sócio e também o econômico. O sócio e o econômico está vinculado 99,9% a sistemas, a dogmas, a leis. De forma que aquele não orientado à luz da doutrina, que não possui a orientação através da luz da doutrina dos espíritos, ele não consegue discernir o psíquico socioeconômico. Então, quem não tem conhecimento dos desígnios de Deus, ele imagina que não é psíquico socioeconômico, é econômico, sócio e psíquico por último. Você entendeu essa, né? Psicologia. Econômico, sócio e psíquico por último. Porque a mente, a alma enferma leva a todos esses transtornos. Então ele se preocupa primeiro com a parte econômica. Ele se preocupa depois com a parte econômica, ele se preocupa com a parte social. E dependendo o sistema ao qual ele se encontra vinculado, ele não admite o psíquico. Ele não admite. Agora, não só a classe baixa, mas também a classe alta, ignorante dos desígnios das leis do Criador. Porque quando se fala em psíquico socioeconômico, nós temos que entender que a humanidade vive subjugada a sistemas não por elas criadas. Principalmente o social e o econômico. Isso não é criado pela humanidade. Isso é criado por uma minoria. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver o que você está dizendo com relação à leitura? Olha, tem tudo a ver, olha só. Tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Então, os filósofos, né? Os astrólogos, os teólogos,
eles criaram esses sistemas na época para poder analisar esses astros. E o que adiantou? Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente. Então, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto. Então não havia necessidade da teologia arbitrária e também dos filósofos causar balbúrdia sem necessidade, tempestade, como se diz ditado. Não havia necessidade deles causar tempestade em copo d'água sem necessidade. Principalmente em relação àquilo que nós sabemos que faz parte da natureza divina. Mas é sempre assim, né? Porém, útil de astros errantes, aí entra novamente o termo astros errantes, que nós já dissemos que esse termo astro errante não existe, mas a gente respeita. Que serve de exploradores aos impérios solares. Agora, isso também é muito relativo. Sabe por quê? Que servem de exploradores aos impérios solares. Será que realmente os cometas eles são exploradores de impérios solares? Eu particularmente não acredito. Por que eu não acredito? Porque tudo Paulo disse. Paulo nos disse isso. Nele nos movemos. Nele nós existimos. Então, depois que Paulo pronunciou, estas frases, pronunciou esse termo, eu fico com um pé na frente e outro atrás com relação a certos termos que a gente depara, porque são termos assim muito primitivo, que sabemos que mediante a eternidade, o infinito, mediante as dimensões e os cosmos e os universos, esses astros, eles não possuem essa finalidade apenas de servirem de exploradores aos impérios solares. Exploradores de impérios solares, para que serventia? Porque um cometa, ele é muito insignificante, principalmente em questão de se ele tiver que transportar algum tipo de matéria. Agora, transportar que tipo de matéria se todas as matérias elas são oriundas da matéria primitiva cósmica universal, que é do fluido cósmico universal,
e que encontra-se sob o domínio do Criador, e que os arquitetos siderais e os ministros de Deus, eles podem disseminar onde eles têm permissão, de acordo com a evolução deles, aquilo que eles trazem em mente. Então, os cometas são muito importantes. Mas eu creio que todos os argumentos aqui deixados por Galileu ainda são argumentos assim muito fictícios, insignificantes, não porque Galileu pretendia naquele momento deixar esse fictício para nos prejudicar, não. Mas sabendo que ele não podia nos oferecer a água límpida, cabendo a nós buscarmos a fonte. Vamos para o próximo vídeo.